Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as funcionalidades que tem na câmera do Motorola One Zoom. Para você que está a fim de comprar esse novo aparelhinho aqui da Motorola com 4 câmeras traseiras, eu vou trazer aqui nesse vídeo para você todas as funcionalidades que tem nela, para você que está querendo adquirir ele e não sabe se a câmera vai te agradar e até mesmo as opções que ela te traz dentro do aplicativo padrão da Motorola. E lembrando, antes da gente estar começando e ver certinho o que tem de novo nesse smartphone aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo, tanto do Motorola One Vision, One Zoom, One Action e outros da Motorola que eu trago aqui no canal. E não se esquece, se você quiser adquirir ele depois de estar vendo esse vídeo, os links estão aqui na descrição, beleza? Vamos começar primeiramente abrindo a câmera aqui e verificando o que ela tem de diferente. Quando a gente abre ela aqui, nós vamos ver que aqui no meio nós temos um nível que lhe ajuda na hora de você tirar fotos de paisagens, ó. Vocês deem uma olhadinha aí no meio, ó. Quando eu viro ele tem um nível para você verificar se está na posição correta ou não, tá? De restante, nós temos uma câmera padrão, mas nós temos algumas funcionalidades diferentes nela que não tem nos outros smartphones da Motorola. Eu vou passar menu por menu, mostrando para você o que tem e o que não tem, tá? Primeiramente, aqui na parte de cima, nós vamos ter HDR automático, ativado ou desativado. Temos a parte de flash, onde você pode deixar ele automático, ativado ou desativado. Temos um timer de 3 e 10 segundos. Temos a parte de fotos dinâmicas automáticas, ativadas ou desativado. E lembrando, um detalhe nessa opção aqui. Quando a gente ativa fotos dinâmicas automáticas, aqui, ele não vai aparecer a opção. Mas se a gente coloca ativado, ele mostra aqui, ó, o HDR e flash são desativados ao ativar as fotos dinâmicas. Então, o HDR ele não funciona junto com a foto dinâmica. E o que seria essa foto dinâmica? Essa foto dinâmica nada mais é que a inteligência artificial do aparelho. Ela não tem HDR, infelizmente, a fotodinâmica dele, e isso eu achei bem chato, porque outros smartphones intermediários que não têm 4 câmeras na parte traseira têm o HDR funcionando junto com a inteligência artificial. Então eu aconselho você deixar em automático aqui se você comprar esse aparelho, que aí ele vai estar utilizando automaticamente quando ele achar que for necessário, beleza? Aqui no outro lado aqui nós temos o modo automático ou modo manual, onde você vai ter mais controles, tá? Nós temos uns controles bem interessantes aqui, tá? Temos o foco, temos o balanço de branco, temos a velocidade do obturador, o ISO e aqui nós temos um controle de luminosidade, tá? É o básico do modo manual, tá? Não temos tantas coisas assim. Temos como alterar aqui na parte de cima o modo de salvamento, que se você quer JPEG, temos como salvar em RAW e temos como salvar tanto em RAW e JPEG. Quem curte tirar foto mesmo e gosta de fazer a pós-edição dela, vai curtir bastante poder estar salvando em RAW com esse aparelho aqui, beleza? De restante, nós não temos mais nada ali em cima, temos as configurações que eu vou entrar daqui a pouco nela. Na parte de baixo aqui, nós temos esses quadradinhos aqui que abrem um menu separado. Temos a parte de filmagem e a câmera onde nós estamos. Aqui nós temos a modificação de câmera aqui na parte de baixo. Esse 1x aqui significa a lente que está sendo utilizada. Se eu clicar nele, ele vai dar o zoom, que é a telefoto. Se eu clicar novamente, ele vai abrir para ultra wide, que é aquela câmera a mais aberta, onde você pode tirar fotos com ângulos mais bonitos, tá? No caso, ela tem vários níveis, tá? Não tem só esses 3 níveis aqui, ó. Você pode deixar, por exemplo, na ultra wide aqui e vir dando zoom de pouquinho em pouquinho, ó. Tá vendo essa bolinha aqui do lado, ó? Presta atenção nela aqui, ó. Ela vai subindo bem devagarzinho. Deixa eu focar aqui, que a câmera perdeu o foco. Ó, ele vai subindo bem devagarzinho até trocar de lente, tá vendo? Então você tem várias opções de lente aqui. Dentro da Ultra Wide você tem várias opções, dentro da normal também. E na Zoom você também tem várias opções. Aqui no outro lado nós temos o Google Lens, que é aquele aplicativo da Google para fotos, tá? Ele abre automaticamente, você pode pesquisar o que está escrito, etc. Praticamente todos os smartphones mais novos com Android já está vindo com esse Google Lens. Às vezes você quer saber o que tem na sua frente, por exemplo, um mouse aqui assim, você aponta para o mouse, ele te dá o modelo e etc. Você pode procurar por comida, tradutor e etc. Você pode traduzir diretamente na tela. Agora nós vamos passar aqui para esses quadradinhos aqui. Aqui nós temos a troca para a câmera frontal, tá? Que é o padrão.
Aqui nesse quadradinho, nós vamos ter outras opções que tem na câmera do Motorola One Zoom. De primeiro momento, nós vamos ter o modo retrato, que é aquele que desfoca o fundo, tá? Abrindo ele, nós temos timer de configurações, que é padrão em todos os menus, e temos aqui o nível de desfoque na parte traseira. Então aqui nós podemos desfocar pouco, médio e muito, se você quiser, e podemos até mudar a luminosidade aqui a gosto do freguês, tá? Podemos colocar aquele círculo para desfocar em volta ou coisas do tipo. Nós temos bastante variedade para quem curte fazer um desfoque de fundo aí bem bonito. Voltando aqui nos 3 pontinhos aqui, 9 no caso, temos o modo de recorte aqui. Esse modo de recorte, ó, com a câmera dupla você pode trocar o plano de fundo das suas fotos. Quem nunca tirou uma foto em casa e queria colocar um fundo de praia, né? Vamos tirar uma foto aqui da caixinha para ver se a gente consegue trocar. No caso só funciona com o rosto, como está mostrando aqui, ó. Na parte de cima só está dizendo que funciona somente com o rosto. Vamos ver se funciona com a câmera frontal. Não funciona com a câmera frontal. Nós não temos essa opção com a câmera frontal, infelizmente, tá? Só vai funcionar com a câmera traseira, então você vai estar usando 2 câmeras aqui para fazer esse enquadramento aí. Então esse modo aqui é para você retirar o fundo quando você estiver utilizando uma paisagem que você não gostou. A próxima opção, deixa eu só colocar a caixinha aqui para o lado, tá? Nós vamos ter a cor em destaque. Essa cor em destaque eu achei bem bacana. Funciona tanto na câmera traseira quanto na frontal, tá? Você tem a opção nos dois. E o que essa opção aqui faz? Eu vou pegar aqui por um exemplo. Eu vou pegar uma caixa, pode ser a do Motorola One Zoom mesmo. É que ela é roxa e vai contrastar com o azul do LED do fundo. Vamos pegar, deixa eu ver aqui, pode ser essa capinha aqui, ó. Vamos pegar a capinha aqui do meu Samsung. Eu vou clicar nele e vou colocar para ele deixar somente a cor preta. Não funcionou tão bem. Não está funcionando tão bem. Vamos tentar com a caixinha mesmo, que eu já fiz um teste antes e ela tinha funcionado mais ou menos. Eu vou te mostrar como funciona, tá? Tirei a foto aqui. O que esse modo vai fazer? Ele faz o seguinte, ó. Na hora que você abre a foto, deixa eu carregar, ela está processando. Ó, vou mostrar aí diretamente para você. Ele deixa em destaque somente a cor que você clicou. O problema é que a parte do fundo, o azul, a câmera, vamos dizer assim, que ela acha que a cor é parecida com a da caixa. Então ele dá uma pequena bugadinha, tá vendo? Eu tirei uma foto minha aqui no sofá de casa. Deixa eu ver se eu acho ela aqui na galeria. Vou abrir a galeria aqui que é mais fácil, espera aí. Aí, ó, galera, achei a foto aqui. Dá uma olhadinha no que aconteceu. Eu cliquei na minha camiseta azul e ele deixou tudo em preto e branco e deixou somente a cor que eu escolhi em destaque. Isso é o que o modo cor em destaque faz. E é bem bacana. Ele funciona bem, tá? É que no caso a caixinha aqui, ela atrapalha um pouco por conta da tonalidade de roxa e da luz do fundo ser um pouquinho parecida, tá? Agora vamos continuar aqui, nós temos o Night Vision, tá? Que é o modo noturno da Motorola. Igual aquele modo noturno que vem nos Google Pixel, tá? Só que é o da Motorola, esse daqui. Ele funciona bem, só que você não pode tremer. Ó, ele tira foto, só que você não vai poder tremer, senão ele não vai funcionar bem. E isso daqui, ele não vai ter diferença aqui no estúdio, tá? Vai ter diferença quando você tira foto de algum lugar bem escuro, que não tem tanta iluminação, que ele vai dar uma melhorada bem legal na sua foto final. Passando aqui, nós temos o modo cinematográfico, tá? Eu cheguei a dar uma olhada nele, mas eu não entendi muito bem como que ele funciona. Pelo que eu entendi, você segura aqui o botão e ele vai tirando vários frames por segundo, ó, dá uma olhadinha. Tirou 40 frames ali, ó, como apareceu ali embaixo. E aí ele me dá essa demarcação aqui toda. Dá uma olhadinha. Ele está mostrando para mim, ó. É como se eu pudesse escolher o que eu quero deixar dentro de cena ou não. Então eu posso vir aqui e tirar essa parte aqui que eu não quero. E essa aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como funciona, ó. Eu não quero que apareça essa parte aqui, ó. E aí eu venho pré-visualizar, ó. Dá uma olhadinha. Ele trava a imagem como que eu deixei. Tá vendo a caixinha ali, ó? Só começou a rodar a parte de cima. Eu acredito que seja bacana para quando você vai gravar uma pessoa e não quer que o fundo se movimente, né? Então você pode, por exemplo, grava uma pessoa, não é para muito tempo, acredito eu, porque você tem que ficar segurando, mas você grava a pessoa, recorta o fundo e ela fica só no centro se mexendo, sem o fundo se movimentar. É bem bacana, dependendo do cenário que você vai estar utilizando isso daqui. Eu não tive nenhuma ideia muito maluca aqui para
mostrar para vocês. A próxima opção que nós temos aqui é o modo panorama. Todo mundo já conhece esse modo aqui. Ele é bem antigo no mundo de smartphone. É aquele panorama que você vai tirando foto de vários ângulos, assim, ó, você vai mexendo no smartphone, ele tira praticamente uma foto quase que 360 graus. É um modo padrão que vem nos smartphones e não pode faltar, mesmo que muitas pessoas não utilizam hoje em dia. A próxima opção que nós temos aqui é o filtro interativo. Esse filtro interativo aqui é praticamente aqueles filtros padrões de imagem que nós temos no Instagram e etc, tá? É coisa bem simples. Você pode estar escolhendo entre um deles que vem predisposto aqui no aparelho. De restante, nós temos a câmera lenta, que consegue gravar em até 120 quadros por segundo, tá? Temos também time-lapse para você fazer aqueles finais de tarde bem bonitinho. Temos como fazer 32 vezes, 4 vezes. E temos também os adesivos RA. Esses adesivos RA você tem que fazer o download deles, tá? Mas são adesivos de realidade aumentada, tá? Que você pode colocar no Google Lens para você habilitar aqui e ficar bem bacana os seus vídeos e fotos. De restante, nós temos somente essas opções aqui já pré-prontas no Motorola One Zoom. Agora eu vou mostrar mais ou menos como funciona a câmera frontal para vocês, tá? A câmera frontal, ela tem opções pré-dispostas também. Eu vou começar mostrando aqui para vocês a parte de cima, tá? Nós temos aqui o flash. Você pode estar ativando ele, tá? Não é um flash por tela, tá? Então não temos flash na parte de cima aqui. Temos como ativar o modo embelezamento, temos como deixar automático ou manual, da maneira que você escolher, tá? Você clica ali e consegue fazer a alteração nele. Eu vou deixar desativado aqui, tá? Temos o modo timer também na câmera frontal, beleza? Temos aqui o modo manual, que tem um pouco menos de opção que na parte traseira, mas temos como salvar em RAW e JPEG também. Voltando aqui para o modo automático, nós temos o cor em destaque, que eu falei para vocês, temos o modo vídeo padrão para vocês também. E o restante, ele só tem modos padrões, tá? Aqui, ó, nós temos selfie em grupo, temos modo retrato também, cor em destaque, cinematográfico. O selfie em grupo, ele abre mais a câmera, tá? Essa opção é muito boa para você tirar uma foto e não precisar colocar um bastão de selfie ou coisa do tipo, principalmente quando você está em várias pessoas num grupo. Vamos dar uma olhadinha agora? Eu vou voltar para a câmera traseira agora e eu vou entrar nas configurações da câmera. Nas configurações da câmera, nós vamos ter tamanho da foto, onde nós podemos estar escolhendo entre 4x3, 16x9 ou 19x9, que é a proporção da tela desse smartphone. E aqui na parte de baixo nós temos a resolução. Eles te dão um recomendado para você estar utilizando. E nós temos a tecnologia Quad Pixel aqui nesse aparelho. Ele tem um sensor de 64 megapixels, mas a foto final dele, ele sai com 16 megapixels e comprime todas as fotos que você tira para unir elas e ter uma qualidade e nitidez melhor na foto final. Você consegue mudar isso daqui aqui, mas é aconselhável você deixar ativado. Em tamanho do vídeo aqui, ó, deixa eu focar para vocês verem, nós temos a gravação em até 4K a 30 frames por segundo. E nós temos a opção aqui também de gravar em 4K em tela cheia, que é o 19x9, Full HD 60 frames por segundo, Full HD 30 e Full HD com a tela cheia também. E em HD, que normalmente hoje em dia dificilmente alguém usa. Na câmera lenta que eu mostrei para vocês ali anteriormente, aqui nós vamos ter o tamanho do vídeo. Em Full HD, ele consegue rodar em até 120 frames por segundo e em HD em até 240 frames por segundo. Aqui em câmera lenta, como eu mostrei anteriormente para vocês, nós vamos ter como gravar em Full HD em 120 frames por segundo ou em HD em até 240 frames por segundo. É claro que nós temos smartphones agora que gravam em 960 frames por segundo, que é absurdo, e temos agora o Huawei que veio aí para acabar com essa parte de câmera lenta, trazendo FPS absurdos para gravação em câmera lenta. Aqui mais abaixo, deixa eu focar para vocês aqui, temos a câmera de selfie, que é a câmera frontal. Nós temos a opção aqui do tamanho da foto também, da mesma forma que nós temos lá. Temos o tamanho 4x3, 16x9 e 19x9. Aqui nós temos a resolução, que ele pode escolher aqui para você o recomendado ou não. Se você deixar esse recomendado, ele vai usar o Quad Pixel, que ele vai juntar o tamanho da imagem inteira, multiplicar, no caso, dividir por 4, comprimir ela em 4, que vai dar 4,7 megapixels, tá? Se você deixar aqui, ele vai estar desativado essa tecnologia e você vai ter o tamanho completo da imagem sem essa tecnologia, tá? E aqui a gente tem algumas informações bem bacanas que você deve ler antes de estar utilizando. Já em tamanho do vídeo, nós temos a gravação em Full HD,
30 frames por segundo, Full HD 19:9 e HD. Lembrando que quando não tem nada na frente, é 30 frames por segundo, tá galera? Quando ele mostra, por exemplo, aqui na câmera traseira 60 frames, é especificando que é 60 frames. Aqui em câmera lenta, nós vamos ter gravação em Full HD 120 frames por segundo e HD 240 frames por segundo, igual na câmera traseira. Temos aqui o modo HDR, nós podemos deixar em automático aqui, é o que eu aconselho. Espelhar selfie, caso você veja que a selfie está saindo com o seu rosto um pouco esquisito. Já aqui na parte embaixo, em configurações de captura, nós vamos ter a câmera instantânea, que é você rodar aqui o celular para abrir a câmera. Você pode desativar por aqui ou diretamente pelo aplicativo Moto. Temos também o captura em qualquer lugar, em vez de você ter que clicar lá no botãozinho de foto, você clica em qualquer lugar da tela e ele já tira a foto para você. Isso é muito bom, às vezes você não alcança o botão, você pode clicar em qualquer lugar que ele já tira a foto para você. Temos o som de captura, normalmente eu deixo desativado, tá? Linhas de enquadramento para você que gosta de usar isso daqui e o nível que eu já mostrei no começo aí do vídeo, caso tenha vindo desativado no seu, você entra aqui nas configurações e ativa, que é bem bacana. Temos essa opção aqui de marca d'água que está vindo em vários smartphones agora e você pode estar até personalizando ela. Você pode colocar aqui, vou pôr o LT aqui em letra maiúscula para ficar mais bonitinho, mas você pode personalizar ela da maneira que você quiser, com o seu nome, apelido e etc. Não vindo somente que foi tirada com certo aparelho. Aqui nós vamos ter aqui na parte de inteligência artificial o detector de sorrisos, que tira uma foto automaticamente quando todos no enquadramento sorriem. E essa opção de baixo aqui, que eu tenho que avisar vocês, galera. Composição inteligente. Se você for ativar essa opção aqui, imagine que você vai tirar uma foto onde está enquadrando essa caixa aqui. Se o smartphone ele achar que está feio, ele vai recortar e vai cortar metade da caixa ou coisa do tipo, perdendo um pedaço da imagem. Então, se você for usar essa opção por padrão, toma cuidado, que dependendo da foto que você for tirar, você pode acabar perdendo um pedaço dela, porque ele recorta no enquadramento que ele acha melhor para a foto ficar mais bonita, usando a regra dos terços, tá? Então toma bastante cuidado aí, que você pode acabar perdendo fotos importantes se você deixar habilitada essa opção. E aqui nós vamos ter aprimoramento de imagem, para você melhorar a imagem com a inteligência artificial, que é onde está desativando o HDR lá se a gente deixar ativo, tá? Temos o Google Lens, que nós podemos desativar aqui nas configurações, e a localização. De restante, a câmera eu mostrei todas as opções, a qualidade dela é boa, tá? Não é ruim. Tanto de dia quanto à noite ela se sai muito bem pela faixa do smartphone, sem intermediário, beleza? Aqui deixa eu voltar para 4x3, que é o padrão que eu utilizo normalmente. Mas é isso aí, galera. O Motorola One Zoom tá aqui e eu trouxe todas as opções da câmera para você que tá afim de comprar ele. Não se esquece que tem link aqui na descrição para comprar esse aparelho. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!